Olá, primeiro ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Odilene Santiago e vou estar com vocês no decorrer da aula de hoje, nos nossos momentos aí da nossa dinâmica local interativa também. Então, quero ver as participações de vocês comigo no chat durante aí a nossa aula, tá certo? Então, vamos lá ao conteúdo dessa nossa aula de hoje. A nossa aula de número 206. Isso mesmo, vocês que gostam de fazer as anotações, anotem aí para não se perder, tá certo? O nosso tema, Roma Antiga. Isso mesmo, vamos falar um pouco sobre a história de Roma. Roma aí, né, que tem um importante papel aí nesse cenário ali do Mar Mediterrâneo, não é mesmo? Quem nunca ouviu falar ali da lenda sobre a criação de Roma, não é mesmo? Já ouviram falar ali dos irmãos Rêmulo e Romo, né, que foram ali alimentados por uma loba, não é mesmo? E criados por um camponês. Então esse aí seria a versão mitológica para a formação de Roma, e também da contraponto temos a versão histórica, né, que seriam ali os romanos seriam ali descendentes, não é mesmo, dos etruscos. Então, vamos lá ao nosso conteúdo aí a partir dessa abordagem da formação de Roma. Então, Roma Antiga, vamos falar aí uma observação importante, vamos falar aí do período nesta aula da monarquia e também da república, tá certo? Então, quando a gente coloca aqui para vocês o tempo dos reis, estamos falando aí da monarquia, tá certo? Então, estamos falando desse período aqui, tempo dos reis, logo, né, estamos falando da monarquia, tá certo? Então, nós temos aí essa aula que vai ser para vocês aí muito legal. Não é mesmo? A gente tem aí esse material que a gente vai poder ver aí, não é mesmo, sobre Roma. Então, estamos falando aqui da monarquia. Os romanos, eles vão estar organizados nesse período em clãs. Como assim, professora? Eles vão estar organizados aí em aldeias, né? Sendo essas propriedades aí, né, produção de forma coletiva. Então, a terra estava ali, né, de forma coletiva. Os patrícios, olha só, nós estamos começando a ver aqui como estava formada a sociedade, não é mesmo? Então, nós temos aqui os patrícios, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver mais sobre essa organização social romana. Então, os patrícios, eles vão ser quem, professora? A elite. Os nobres, né? Que estão ali, os detentores da terra, que estão ali, né? Com a posse dessas melhores terras. E vamos ver também que Roma era uma cidade-estado, governada ali por um rei, como nós vimos aí no período monárquico, o rei, né? Vimos aí que o primeiro rei ali de Roma seria ali, né, o Rômulo, não é mesmo? Lembra que a gente falou da mitologia ali, né, falamos dessa lenda da formação de Roma? Então, e tinha juntamente ali com o rei, com a figura do rei, um conselho, o Senado, que tinha um papel muito importante, tá certo? Nesse período, formado ali pelos patrícios. Então, quem estava ali constituindo o Senado? Os patrícios, os nobres, os detentores da terra. Da outra parte da sociedade, nós temos quem? Os plebeus. Quem eram os plebeus, professoras? A gente sempre ouve falar em filme, né? O plebeu. Então, quem eram esses plebeus? Eram os artesãos, os comerciantes, os pequenos proprietários de terras. E tínhamos também aí, constituindo a sociedade romana, os clientes e os escravos domésticos. Então, esses eram os grupos sociais que estavam ali formando a sociedade romana. Roma, ela foi conquistada pelos etruscos. Olha só, etruscos conquistam Roma aí. Então, a partir desse momento, Roma vai ser vista aí como uma cidade, né, estado. Então, como que vai haver a queda, professora? Como que vai mudar deste período? Como que saímos do período da monarquia para o período da república em Roma? A queda do último império do último rei etrusco, o Tarquínio, o soberbo, né? Muito a gente se ouve falar dele assim, dessa forma, Tarquínio, o soberbo. Ele vai trazer ali esse período da queda dele, que a república ela vai ter início aí. Nós vamos observar
com essas revoltas dos patrícios, tá certo? Então, as revoltas dos patrícios é que vai dar início a esse período aí da chamada República Romana. E aí, quando há a queda do último rei etrusco, o Tarquínio Soberbo, né, consegue Roma, então, a sua independência, vai marcar essa independência de Roma em relação a esse povo, tá certo? Roma, então, passa a ser governada pelo Senado, né, com a implantação aí da República. O Senado era escolhido por quem? Né? Quem que escolhia ali o Senado? Eram os patrícios que faziam parte. Lembra que eu falei para vocês? Os nobres era que fazia parte do Senado. E o Senado, por sua vez, escolhia os magistrados, tá certo? Como era a forma do voto, professora? O voto era o chamado voto censitário. Que é isso, meus queridos? É o voto com base na renda, tá certo? Então, o que era levado em consideração na hora do voto era a renda. Isso mesmo. Então, era um voto baseado na renda. Nesse período, o Estado, ele deixa de ser visto como propriedade exclusivamente do governante. A sociedade nesse período era o quê? Patriarcal. Todas as vezes que vocês ouvirem falar em sociedade patriarcal, não se esqueçam. Estamos falando da figura masculina na frente, não é mesmo? Então, quando a gente imagina a sociedade patriarcal, nós vemos aí o quê? O homem como a figura central, não é mesmo? Neste período, havia mobilidade social? Sim, pequena, né? A gente vê aí que praticamente inexistente, pouca mobilidade social. O que é mobilidade social? Poder mudar de classes, não é mesmo? Fazer aquele processo de ascensão social, né? De mudar de classe. Os filhos eram propriedades dos pais, né? Olha só, era visto como uma propriedade. Estão vendo só? Os filhos eram vistos como propriedade dos pais. Então, eu trago para vocês uma figura bem interessante que vai mostrar essa constituição aí dos principais magistrados. Lembrando que esses magistrados eram escolhidos por quem? Que eu falei agora para vocês, pelo Senado. Então, era o Senado que escolhia aí os magistrados. Nós temos aí essa imagem, uma belíssima imagem, não é mesmo? Uma ilustração, que traz para vocês essas figuras que eram os magistrados. Temos aqui os questores, não é mesmo? Aqui nós temos... Qual era a função, professora, deles? Cuidar principalmente do tesouro público. Temos os edis que tomavam conta aí dos serviços públicos, do abastecimento da cidade, da segurança, da pavimentação das ruas e também da organização ali dos jogos públicos. Temos aqui a figura dos pretores, que eram responsáveis pela justiça. Olha só nas mãos aqui da figura, o que nós temos aqui, o símbolo da justiça, não é mesmo? Então, eles eram os responsáveis pela justiça. Temos aqui os cônsules. Quem são os cônsules, professoras? Responsáveis ali por comandar o exército, né? Em tempos de guerra, eram eles que comandavam ali o exército. Além também de presidir o Senado e alguns comícios pela justiça. E nós temos aqui a última figura, os censores, que faziam a contagem da população. Olha só, lembra uma palavra, censo, não é mesmo? Censores faziam a contagem da população, mantinham o controle ali da conduta, né, de tudo ali que os cidadãos faziam, supervisionava as despesas públicas. Então, quando a gente ouve falar no censo, a gente sabe ali, né, que é para saber a quantidade da população. Então, vocês lembram aí dos censores que tinham essa figura aí, eles tinham essa obrigação ali, né? Era a cargo deles que ficava aí a contagem ali da população. Viram que interessante a nossa imagem, não é mesmo? Então vamos dar sequência ao nosso conteúdo, vamos à nossa próxima cartela, vamos falar do período de ditadura. O que era essa ditadura? Todas as vezes que havia ali crises, era convocada a chamada ditadura. Então, ela era convocada em momentos de crise, sabe? Então, naquele momento em que o Estado estava passando por alguma crise, convocava-se a ditadura. Mais à frente no nosso conteúdo, a gente vai voltar a falar sobre essa questão da ditadura. Vamos falar agora sobre a luta dos plebeus. Professor, os plebeus aceitavam tudo assim, os patrícios ali com essa figura, não é mesmo? Os nobres ali, os detentores da terra estavam ali, né, à frente de tudo. Esse período da República era um período na qual os patrícios vão ganhar ali, né, bastante territórios, então vão ficar com uma figura bastante importante, não é mesmo? Então, como foi a reação dos plebeus? Os plebeus foram lutar. Lutar por quê? Por direitos, né, por participação política, por terra, isso mesmo.
mesmo. Então, é instituído aí durante essa luta dos plebeus os chamados tribunos da plebe, ou seja, tribunos do povo, ou seja, vão agora aqui brigar, né, exigir os seus direitos, então vão em busca dos seus direitos, tá certo? Um ponto importante de falar também deste período das lutas dos plebeus era a chamada Lei das 12 Tábuas. Que era isso, professora? Agora as leis passam a ser escritas, não é mesmo? Então vai ter ali, não vai ser mais só aquele verbal, vai ter a lei escrita. Uma outra ponto importante também dessa luta aí dos plebeus é a abolição da escravidão por dívida. Lembrando que quando a gente fala da República, estamos falando de uma sociedade o quê? Escravista. Então haviam muitos escravos e principalmente escravos por dívidas. Olha só um detalhe. Tá certo? Então, a gente vê aí essa abolição da escravidão por dívida. Eles queriam igualdade de direitos entre quem? Patrícios e plebeus, né? Então, os plebeus, chamados plebeus enriquecidos, ou seja, que tinham ali um poder aquisitivo melhor, não é mesmo que os demais, eles queriam essa igualdade de direitos, tá certo? Para isso, nesse período foram criadas leis importantes, como, por exemplo, a Lei Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Então, aí eles podiam ali agora casar, talvez. Temos também a Lei Licínia, que tinha o que, professora, nessa lei? Que um dos cônsuls fosse de origem plebeia, tá certo? Então, fosse um plebeu. Então, a gente observa que, a partir da luta, a história traz muito isso, não é mesmo, meus queridos? A partir das lutas, sempre a gente tem que lutar pelos nossos direitos, não é mesmo? A gente vê aí que houve, né, alguns ajustes, algumas melhorias, não é mesmo, para os plebeus, mas foi mediante o quê? A luta dessa classe. E vimos aí também, né, neste período, a divisão das terras conquistadas. Então, eles queriam que essas terras fossem divididas também entre os plebeus, né, que essas terras fossem ali, né, chegassem a eles. Então, Roma, nesse período da República, um detalhe muito importante é falar-se da expansão. É quando Roma vai ali expandir-se, né, muito. A gente observa que essa é uma das características da República. Tanto que ela vai tornar-se aí um vasto estado. E vai ali disputar, né, no mar Mediterrâneo com outras, né, a gente vê aí outras potências. Então, a gente vê aí dessas potências da época, tá certo? Em disputa ali no mar Mediterrâneo, por exemplo, Roma vai vencer Cartago, né? Cartago que a gente vê aí, que era, né, de origem fenícia. Então, a gente observa aí que vai haver nesse período as chamadas guerras púnicas, que era guerra entre quem? Roma e Cartago. Então, tem esse avanço aí de Roma no mar Mediterrâneo, que eles diziam, inclusive, ali, né, o mar é nostro, ou seja, o mar é nosso, né, justamente dizendo, porque eles estavam se expandindo territorialmente ali, né, estavam crescendo. Então, tinha esse processo aí. Então, quais as consequências que trouxeram as guerras púnicas? Vamos lá ver rapidamente. Expansão territorial, como eu falei para vocês, o enriquecimento dos patrícios, os patrícios ali vão ganhar mais terras, não é mesmo? A formação de latifúndios de propriedades de patrícios e generais vai aumentar o número de escravos, não é mesmo? Porque quanto mais territórios vão conquistar, mais escravos eles vão trazer. Os chefes militares vão ganhar agora uma importância, olha só, então eles vão ter ali, né, o seu poder econômico fortalecido, vão ganhar um destaque, tá certo? Vai haver o início da militarização política, aumento da pobreza, da fome e também das tensões sociais. Vai haver o chamado êxodo rural, ou seja, a saída do campo, não é mesmo? A gente vê aí então esse êxodo rural, tá certo? Vai haver também o chamado colonialismo, que é o controle ali da inflação. E a gente observa que os plebeus estão ali lutando, não é mesmo? Então vão surgir dois irmãos que vão tentar ali brigar pelos interesses dos plebeus.
Isso mesmo, vão tentar ali conseguir que esses plebeus tivessem acesso à terra. Então, eles vão promover uma chamada reforma agrária. Então, quem são esses irmãos? Vamos lá ver na nossa cartela. Os irmãos, né, Graco, né? Então, eles vêm com essa proposta de reforma agrária. Tibério e Caio Graco, chamados tribunos da plebe, lembra? Tribunos do povo, vão aí promover. O Tibério vai criar essa lei aí, não é mesmo? Para trazer aí essa divisão de forma igual da terra, porém essa lei vai o quê? Fracassar. A gente observa que quando Tibério cria essa lei, ele vai de encontro à aristocracia. Então, a aristocracia rural ali, os nobres, né, não vão concordar. Então, ele vai ter uma forte oposição dos patrícios e dos generais. Tibério vai ser assassinado pelos senadores e vai dar aí, né, sequência ao seu irmão, que vai dar continuidade a essa tentativa de reforma agrária. Quem é o irmão? O Caio Graco. O Caio Graco vai aprovar aí leis, não é mesmo? Que vai querer essa aprovação dessas leis, por exemplo, a lei frumentária, que tem a ver com a questão do trigo. Professora, o que era isso? Ele queria que o preço do trigo baixasse, tá certo? Para que a população tivesse acesso, então que fosse ali abaixo do valor promovido pelo mercado. Ele vai se suicidar como forma de protesto justamente por não alcançar aí. Então a gente vê que a revolta dos plebeus vai gerar uma crise na República, né? A gente vê esse início dessa guerra civil ali se organizando. E o que eles vão fazer? Convocar a ditadura. Lembra que eu falei para vocês no início da aula? A ditadura é convocada em momentos de crise, então vai haver a convocação da ditadura. Acontece o chamado golpe e quem vem agora para o poder são aí, né, 2 generais, isso mesmo que nós vamos ver agora no decorrer da nossa aula. Então vem agora 2 generais, o general Mário, que é o primeiro, né, nesse período aí de ditadores, não é mesmo, da ditadura, que a gente chama romana, e vem aí, qual a primeira função dele? Retirar o poder do Senado. Lembrando que o general Mário era de origem plebeia, tá certo? Ele vai promover uma reforma no exército, vai abrir as portas do exército para os plebeus, então vão poder ingressar no exército, vai fortalecer aí os vínculos entre plebeus e generais, tá certo? E vai também fortalecer nesse período o poder dos generais. Temos após ele o general Sila, né, que vai ali ter o apoio do Senado, vai apoiar o Senado, vai perseguir os seus opositores, vai perseguir ali os seguidores de Mário, vai devolver o poder ao Senado. Nesse período a gente vê ali eclodir na chamada Revolta dos Escravos, liderado ali pelo gladiador Espartaco, vocês já devem ter ouvido falar neste nome, não é mesmo? Eles vão ali promover uma revolta, mas essa revolta vai ser controlada pelo general Crasso. Então a gente observa aí que como consequências, nesse período a gente vê que os generais eles eram vistos como uma figura de manutenção da ordem. Então, durante a ditadura, a gente observa ali que os generais estavam ali para quê? Para organizar, não é mesmo? Para estabelecer essa ordem aí. Então, eles vão ter ali o apoio da plebe, né, aos governos de generais. Vai haver novas eleições para o consulado. 2 generais vão ser ali eleitos, o general Crasso e o general Pompeu, né? A gente vê ali. Vão ser eleitos e vai haver nesse período, eles vão se juntar aí, nós vamos observar, eles vão se juntar e vão a Júlio César. Júlio César, né, fala, olha, eu dou um apoio para vocês, vamos nos unir, vamos criar ali uma aliança informal, o chamado triunvirato. Então, há nesse período a formação do triunvirato. Então, quem era o triunvirato? Poder de 3 generais, não é mesmo? A gente observa aí, então, os 3 generais que nós vimos aí, Pompeu, Crasso e Júlio, dão início aí ao chamado primeiro triunvirato. Esse triunvirato vai haver nesse período a vitória de César. César vai estar aí ganhando em batalhas importantes, como por exemplo na Batalha do Rio do Rubicão. Então ele vai estar ali, né, com destaque importante nesse período de expansão. E ele vai ser chamado aí de Principado de César. Olha só, esse primeiro triunvirato não vai durar muito, a gente vai ver nas próximas aulas que vai ser formado outro triunvirato, mas isso aí são para as nossas próximas aulas, tá certo? E vamos agora, então, chegou a hora de exercitar o nosso conteúdo. Vamos lá, a nossa DLI.
Temos aí as nossas questões, não é mesmo? Vou deixar para vocês as nossas duas questões. Temos aí o nosso texto, um trechinho para que vocês leiam e analisem. E ela diz o seguinte: o texto oferece subsídios para a compreensão da ou do. Então, o que traz o texto? O que nós podemos compreender com aquele trecho do texto que veio mais à frente? Segunda questão, nós temos aí as lutas que envolveram os patrícios e plebeus na Roma antiga foram motivadas principalmente pelo quê? Então, quais foram os fatores que vão gerar essas lutas que nós vimos entre patrícios e plebeus? Temos aí as alternativas sempre de A a E. Vou deixar para vocês, daqui a pouco a gente retorna para a correção. Participem no chat.
Estamos de volta, vamos agora à nossa correção, não é mesmo? Aí das nossas duas questões que eu deixei para vocês aí durante a DLI. Então eu vejo aqui no nosso chat a participação do nosso aluno Kennedy, quero inclusive agradecê-lo por estar aí participando, é um nome que eu sempre vejo durante as nossas aulas. Muito obrigada pela sua participação, Kennedy. E não esqueçam, participem, interajam conosco pelo chat, é muito importante esse momento, nos ajuda a fixar o conteúdo, não é mesmo? Então, o Kennedy colocou aqui na questão 1 a letra A e na questão 2 a letra E. Daqui a pouco a gente vai saber se o Kennedy acertou as nossas respostas. Então, vamos lá rever as nossas questões? Vamos à nossa primeira questão. A nossa primeira questão nos diz o seguinte: o vínculo entre os legionários e o comandante começou progressivamente a assimilar-se ao existente entre patrão e cliente nessa nossa vida aí civil. Então, a partir da época de Mário e Sila, os soldados procuravam os seus generais para a reabilitação econômica e os generais usavam os soldados para incursões políticas. Olha só esse nosso trecho. Então vamos lá ver o que a nossa questão nos pede? O texto aí nos oferece subsídios para a compreensão do quê? Então o que nós podemos compreender? Que parte do contexto da nossa aula nós podemos aí compreender por meio aí deste trechinho trazido? Então nós temos aí as opções. Letra A, crise da República em Roma. B, implantação da monarquia etrusca. C, o declínio do Império Romano. D, a ascensão do Império Bizantino. Ou a letra E, o fortalecimento do Senado. Lembrando que quando nós falamos desse período aí dos generais, desse período da ditadura, estamos falando de qual momento aí da história romana? Do momento aí da República, principalmente o momento ali da crise da República Romana. Então, nós temos aí a alternativa letra A. Muito bem, inclusive me recordo aí que o Kennedy acertou essa questão. Parabéns, Kennedy. Então, temos aí nosso comentário. Além do problema da terra, outro sinal da crise na República provinha do Exército. O general Mário promoveu uma reforma militar, instituindo aí o pagamento de salário aos soldados. Lembra que ele incluiu os plebeus aí no Exército? Com isso, muitos homens pobres alistavam-se ali, né, como soldados permanentes. Além dos salários, recebiam dos seus generais parte do saque realizado durante uma conquista dos lotes de terra, ao concluírem ali seu tempo no Exército. Assim, estes novos soldados se ligaram aos seus generais por laços de lealdade e também de solidariedade. Então vamos lá agora a nossa segunda questão, vamos a ela. As lutas que envolveram os patrícios e os plebeus na Roma antiga foram motivadas principalmente pelo ou pela. Temos aí a letra A, exclusividade de participação política dos plebeus no Senado romano. B, interesse dos patrícios em implantar na cidade o voto livre e universal. Letra C, incapacidade dos plebeus em realizar uma boa administração pública. Letra D, insistência dos patrícios em promover a paz nas fronteiras do império. Ou a alternativa E, desejo dos plebeus em assegurar maior igualdade de direitos com os patrícios. Então, lembrando que nós estávamos falando de um período de qual traímos aí que a luta dos plebeus por igualdade de direitos, não é mesmo? Lembra que nós falamos aí no decorrer da nossa aula? Então, nós temos aí como resposta correta a afirmativa aí, a alternativa E. Então, o desejo dos plebeus em assegurar maior igualdade de direitos com os patrícios. E me recordo, inclusive, também que o Kennedy acertou essa questão também. Então, parabéns aí o Kennedy. Os plebeus eram maioria em Roma. Como cidadãos pagavam impostos e serviam ao exército. Apesar disso, não podiam exercer nenhum cargo importante no governo romano. O casamento entre plebeus e patrícios também era proibido. Lembra que só após aquela lei, né, que foi permitida, ao serem convocados para ir à guerra, os plebeus eram forçados a deixar suas pequenas propriedades e com isso se endividavam. Quando não conseguiam pagar suas dívidas, perdiam a terra e eram escravizados aí por dívidas, tá certo? Então, espero que vocês tenham aí compreendido a nossa aula, tenham compreendido as nossas questões e eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Vamos agora para as aulas do segundo ano de Geografia.
A sua aula continua no próximo vídeo.